Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nessa semana que se inicia com uma série de acontecimentos impactantes que acabam até ofuscando, alguns assuntos muito importantes aqui no Brasil, como, por exemplo, a escolha do novo Procurador-Geral da República, um cargo estratégico que o presidente Lula fará nos próximos meses para substituir o atual senhor Augusto Aras. E, incrivelmente, o senhor Augusto Aras, que protegeu o clã Bolsonaro de todos os crimes que eles foram acusados, ele ainda sonha numa recondução para cumprir mais 2 anos de mandato à frente da Procuradoria-Geral da República pelo atual presidente, É um sonho absolutamente que a gente poderia classificar mais como um delírio. Mas situações que estão chamando mais atenção de todos nós hoje ainda é o escândalo envolvendo joias, porque a cada novo episódio, a cada novo fato, a gente vai vendo que os personagens vão se ampliando no meio dessa trama e, diga-se passagem, personagens criminosos. Infelizmente, nós temos a figura de um almirante da reserva que apenas se apresenta no meio dessa história como uma figura menor, como uma espécie de mula de carga para contrabando, o que representa, no fim da história, um crime, no mínimo, o crime de prevaricação que eu irei comentar aqui com vocês. Mas isso ressalta também a qualidade dos militares de alta patente que fizeram parte da estrutura do governo Bolsonaro. Gente, não está escapando ninguém. Quando a gente coloca uma lupa sobre um Pazuello, um General Heleno, um Braga Neto, um Paulo Sérgio, e aí a gente pode enumerar todos eles, O Mourão, a gente vê que não escapa ninguém sobre vários critérios. E aí, quando a gente percebe que eles todos foram agraciados com soldos dobrados, com muita grana, todo tipo de vantagem, todo tipo de influência que eles puderam exercer, a gente consegue entender como o Brasil chegou a esse ponto que nós estamos depois desses 4 anos de governo Bolsonaro, se é que a gente pode chamar isso de governo. Pois bem, eu vou conversar aqui com vocês sobre algumas situações muito pontuais, algumas situações injustificáveis e também sobre essa substituição do PGR, mas antes de mais nada, quero te convidar, você que está chegando agora no nosso portal, a nos conhecer e a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você aqui ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas, fortalecer aqui as nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu já abordei aqui com vocês alguns aspectos dessa infâmia, que foi essa entrada ilegal de joias de valores vultosos aqui no nosso país. Agora a gente ficou sabendo que tinha uma caixa com mais joias, alguns produtos ali, que estavam lá no Ministério de Minas e Energia, ao tempo que o senhor almirante da reserva, Bento Albuquerque, era ministro de Minas e Energia, e depois o próximo ministro aqui, o Saquicida lá, enfim, ficaram acautelando essa situação de uma forma absolutamente absurda, ou seja, o que comprova que se a Receita Federal não tivesse apanhado essa mercadoria vultosa, o destino dessa fortuna seria absolutamente desconhecido nos dias de hoje, Ia ser muito difícil rastrear essa situação. Mas por que eu botei a foto aqui do senhor Bento Albuquerque, na época aí, almirante, agora na reserva? Porque é inaceitável que alguém que tenha comandado a Marinha do nosso país desconheça o Código Penal Militar. Porque o Código Penal Militar tem uma série de procedimentos ali que colocaria um então almirante na cadeia por várias situações. Vamos elencar aqui rapidamente e aí a gente vai lá para o nosso outro assunto, Aqui o Código Penal Militar, que o senhor Bento certamente conhece de cor, diz a partir do artigo 319 dos crimes contra dever funcional, crime de prevaricação. Artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja,
Como é que o militar recebe um pacote sem saber o que tem dentro e transporta esse pacote numa aeronave, ou num submarino, ou no avião, sei lá, em qualquer lugar? Precisa ser militar, precisa ser uma pessoa versada no direito para saber que esse troço não faz sentido, que isso não é correto? Pois bem, isso é crime. O artigo 320 do Código Penal Militar diz que violar em qualquer negócio que tenha sido incumbido pela administração militar, ou seja, o militar designado para fazer uma tarefa, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal para si ou para outrem. Então, se essa muamba era para satisfazer o interesse pessoal ou de outra pessoa, como a gente está vendo agora, a pena seria mais cabeluda, né, senhor almirante da reserva? Reclusão de 2 a 8 anos. E aí a gente vai ter vários outros delitos também, né? Bom, tem uma charge antiga do Aroeira que coloca aqui uma série de figuras, né, que passaram pela administração, se é que a gente pode chamar assim, Bolsonaro. É uma charge muito engraçada e nela está aqui de branquinho, ao lado do general Heleno e do Mourão, né, e a figura aqui do senhor Bento Albuquerque. Gente, a situação é vexatória, né, inexplicável. E quebrar a escultura, se foi um presente que foi dado de um país para o outro, que quebraram a escultura? Tem histórias aí que a gente vai saber logo, porque tem uma coisa muito interessante, né, que eu tenho visto muita gente comentar, da firmeza dos servidores da Receita Federal. Eles estiveram protegidos o tempo todo pelas câmeras de segurança que não dá para apagar, não dá para alguém chegar lá, vou apagar essa câmera ali. Existem registros o tempo todo do que foi conversado, como foi a abordagem. Isso tudo aparecerá nos telejornais em algum momento, quando essas imagens vierem. Leitura labial, se não tiver um áudio muito perfeito, a gente vai pegar essa trama desde o comecinho. Eu dei uma pesquisada hoje no site da Embaixada da Arábia Saudita, né? Mas não tinha nenhuma menção sobre esse episódio, nem agora, nem anteriormente. Então, ainda há uma grande dúvida de quem partiu esse presente. Não há nenhum bilhete, não há nenhum registro. E um almirante da reserva transporta com seus subordinados esse tipo de situação com a característica clara de ser uma muamba ilícita. Então, gente, não dá para aliviar com essas pessoas, né? Aqui no Brasil, a Polícia Federal vai investigar tentativa do governo Bolsonaro de trazer joias ilegalmente. O Flávio Dino já está em cima disso de uma forma direta. E o fio da meada está sendo puxado e a gente está vendo o nível de personagens que estão envolvidos nessa história, inclusive com alguns agraciados, os principais quadros da Receita Federal que tentaram corromper, né, a legislação para pegar essas joias e colocar no colo do clã Bolsonaro, eles foram agraciados pelo governo Bolsonaro e agora foram repatriados, né? Porque o governo Lula já anulou todas as nomeações desses altos servidores públicos que deverão ser responsabilizados. São outros também que não podem alegar que não sabiam que estavam fazendo alguma coisa ilegal em tentar tirar da cautela da Receita Federal, da guarda da Receita Federal, alguma coisa de forma ilícita. Gente, olha, vai ser complicado para essa gente. E eles têm um problema sério, né? Daí a gente vai chegar no nosso segundo ponto aqui. Eles não têm a proteção do senhor Augusto Aras. O senhor Augusto Aras só cuidaria de assuntos enquanto o Bolsonaro estivesse à frente da presidência da República. A partir da saída de Bolsonaro, agora o problema é com a Justiça Federal Comum, em regra, podendo cair na Justiça Criminal de algum estado, mas em regra é a Justiça Criminal. Então teremos vários processos distribuídos para vários juízes e dependendo da caneta de um juiz criminal aqui ou acolá, teremos algumas novidades, inclusive algumas prisões preventivas e principalmente a quebra de sigilo bancário. Então o senhor Bento, ele acabou se colocando, só para usá-lo como exemplo, se colocando na frente dessa vidraça. E quando os contra-cheques, os soldos, forem comparados com o patrimônio que foi amealhado ao longo desses últimos anos, inclusive de pessoas que estão ao seu redor, a gente pode ser surpreendido mais uma vez com algumas coisas aí que ele não vai conseguir explicar, né? Tá aqui.
Governo Bolsonaro deu cargo em Paris a chefe da Receita após tentativa de liberação de joias para Michele. Gente, são muitas situações complicadas, né? Quebraram aqui a escultura que era de presente para o Brasil, e agora? Como é que foi essa circunstância, né? Bom, a gente vai saber disso um pouco mais à frente, né? Até mais tarde aí, a gente certamente vai ter mais cobertura jornalística disso aí. A questão é que os grandes veículos de comunicação, eles ainda continuam a pegar leve com o Bolsonaro. Porque era para ser entrevistado no Jornal Nacional autoridades, delegado de Polícia Federal, gente do fisco, políticos, pessoas do povo para comentarem alguma coisa. O que as pessoas acham, o que as autoridades acham desse tipo de situação. E mais, né? Até agora eu não vi ninguém pesquisar se esse presente foi de fato dos árabes ou se teve algum tipo de situação que a gente não identifica no meio desse processo. Porque o discurso é mas não tem papel, não tem nenhuma documentação dizendo de onde partiu. Pode ter partido de algum lobista, pode ter partido de algum vigarista, algum esquema milionário. Como é que a gente vai saber se não tem uma formalização que o então almirante da reserva não cuidou de verificar, né? Pois bem, então o senhor Augusto Aras, ele não vai poder mais proteger essa turma. Agora a justiça vai ser em outro patamar. E os meios de comunicação estão preocupados aqui com o novo Procurador-Geral da República, como é que ele poderá agir no governo Lula. A gente vê notícias ou editorial como esse aqui. Não é pessoal, né? E aí o editorial, ele diz o seguinte: Lula desmerece acerto de suas gestões anteriores ao indicar que não seguirá lista tríplice para PGR. E o jornal Globo, ele diz que a PGR virou um anexo do Planalto na gestão Bolsonaro. Só que eles foram cúmplices, né? O jornal, a emissora, jamais encostaram o seu Augusto Aras na parede com 95% dos crimes que foram atribuídos ao clã Bolsonaro passando pela mão de Augusto Aras e tendo sido absolutamente emparedados, represados, escondidos, varridos para baixo do tapete. E agora eles estão com a preocupação quem será o novo Procurador-Geral da República. Até a existência do senhor Augusto Aras, eu fiz parte de alguns programas, alguns projetos com o Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu cheguei a mediar alguns debates para a escolha do Procurador-Geral da Justiça, que é o mais alto cargo do Ministério Público aqui no Estado do Rio de Janeiro, nos estados de uma maneira geral, né? Que equivale à escolha do Procurador-Geral da República, tendo-se uma disputa ali entre alguns candidatos. Isso é muito interessante. A minha visão era de que isso possibilitava a classe, de uma maneira geral, ter dos candidatos posturas, compromissos em relação à democracia, às instituições, enfim. E o mais votado da instituição ali deveria ser escolhido pelo presidente da República, no caso do PGR, ou pelo governador, no caso da Procuradoria-Geral de Justiça. Isso até aparecimento de Augusto Aras. Quando aparece Augusto Aras, que foi escolhido fora da lista e perverte a instituição, e não tem da própria instituição nenhum tipo de oposição, dos procuradores da República, dos ministérios públicos de uma maneira geral, perdeu-se completamente a legitimidade dessa turma ficar invocando lista tríplice. Então, o presidente da República, ele hoje está legitimado a escolher alguém dentro dos critérios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, que ele enxergue ser mais competente, ser mais capaz para zelar pelos interesses da sociedade, os interesses difusos e coletivos. Então, é absolutamente legítimo que o atual presidente da República escolha o seu futuro procurador-geral da República sem ficar preso essas amarras, porque a instituição, de fato, vai ter que fazer jus a ter novas indicações, tendo um comportamento republicano, democrático, de defesa dos interesses públicos aqui no nosso país. Situações essas que não exerceu durante os 4 anos da bandidagem aqui no nosso país. Isso precisa ser dito, gente. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente volta no nosso próximo encontro. Mande seus comentários para cá, tá bom? Que são sempre lidos e são fundamentais aqui no nosso espaço. Até lá, tchau!